Olá! É muito comum a gente se deparar com situações onde a gente identifica um processo e na hora que conversa com o cliente, você não quer automatizar esse processo? Ele fala, poxa, olha, eu até gostaria, mas ele está desestruturado, eu não tenho uma entrada padrão, a gente ainda precisa organizar ainda, mapear bem esse processo antes de pensar em automatizar ele. Hoje, nós vamos falar exatamente sobre esse tipo de processo. Processos desestruturados que ainda não foram mapeados, não estão organizados, mas que às vezes vale muito a pena você automatizar. São 4 dicas que vão te ajudar com uma provável automação desses processos antes de você simplesmente abandonar a possibilidade de automatizar. Obviamente, por serem processos desestruturados, eles são muito mais difíceis de você automatizar. No entanto, às vezes é nele que você tem as melhores oportunidades. Às vezes é esse processo que está consumindo mais recursos do seu cliente. Então, vamos para a primeira dica. Número 1. Antes de automatizar, verifique se realmente esse processo vale a pena ser automatizado. Acabei de falar para vocês que pode ser que esse seja um grande processo, mas o cliente às vezes tem uma sensação de que esse é o processo que está tomando mais tempo. Mas como ele está desestruturado, não foi levantado ainda cada etapa, não foi analisado o investimento de pessoas e de recursos que esse tem, pode ser que não seja. Então, a primeira dica é você primeiro avaliar isso. Entrevista as pessoas que são responsáveis por esse processo, entende volumetria, entende quantos recursos ele está utilizando. Não esquece de verificar questões como se precisa pagar hora extra, se tem impacto financeiro ou multas, se caso tem algum erro ou algum atraso. Verifica tudo isso para você criar realmente um valor, um retorno de investimento dessa automação. Isso vai servir inclusive para você justificar para as áreas de negócio se vale a pena ou não fazer essa automação. Número 2. Entenda os motivos por esse processo ainda estar desestruturado. Podem ser vários motivos. O motivo mais óbvio é, de repente, a empresa não tem a política de estruturar os seus processos. Aí nenhum dos processos está estruturado, não tem mapeamento de nenhum processo. Nesse caso, realmente a chance desse processo ser extremamente interessante de automatizar é enorme. Bem provável que você se depare com uma empresa que tem processos mapeados, que realmente outros processos foram levantados, mas que esse foi deixado por algum motivo. Esses motivos são os que eu vou explicar agora. Você pode ter a questão dele não ter sido priorizado, então não importa o tamanho da empresa ou a quantidade de dinheiro que ela tenha, você sempre tem recursos limitados para fazer isso. É provável que outros processos foram priorizados, esses processos foram melhorados, foram às vezes já estão até automatizados, e você está se deparando agora com os processos que não foram priorizados nessa etapa de levantamento, de mapeamento. Você tem um ponto que é bem interessante, muito comum, empresas que têm essa desestruturação como se fosse um diferencial de atendimento. Você se depara com entradas diversas onde o cliente manda a coisa em WhatsApp, liga para o funcionário, manda por e-mail ou então vem pessoalmente e entrega os documentos. Tudo isso leva sempre para o mesmo funil e é processado da mesma forma. No entanto, a entrada desestruturada complica todo esse processo, ele acaba não tendo um padrão. E isso se torna um diferencial, porque provavelmente os concorrentes têm um padrão de entrada, ele vai ter um formulário, ou então é sempre por e-mail, e essa empresa ela acabou absorvendo alguns clientes que não queriam entrar nesse padrão. Outro problema são controles informais. Então, essa empresa tem processos, ela tem controle na grande maioria dos processos, mas às vezes isso não foi aplicado ainda nesse processo, por ele ser ainda um processo muito novo, ou então ele ter mudado recentemente, ou então realmente é uma área resistente a essa questão de melhoria de processos, esse tipo de coisa. Tudo isso pode acarretar numa dificuldade maior em fazer a automação. No entanto, pode servir como uma excelente oportunidade, porque assim que você começa a colocar as métricas, começa a colocar esses processos em ordem, você vai agregar um valor adicional a esse processo, além realmente da automação dessas etapas. E o último ponto, que eu acho que esse é o mais difícil,
quando você se depara com equipes de heróis e bombeiros. Isso significa o quê? São equipes que eles fazem as coisas sem processos definidos e por isso eles se orgulham disso, né? Mas eles estão sempre apagando fogo, né? Então ele não tem uma ordem para atender, quem grita mais alto é atendido primeiro e aí aquele último vai ficando... Aquele cliente que é mais tolerante, mais calmo, ele vai ficando mais para trás. Aí a hora que ele reclama que não está sendo atendido, ele é atendido. E com isso você tem aqueles heróis, né, que estão sempre, nossa, olha, eu trabalhei até mais tarde para resolver isso, eu fiz um trabalho incrível porque eu fiz tudo diferente para fazer esse atendimento e esse tipo de coisa. Tá? Esses são os mais difíceis porque realmente ele não tem nenhum método para realizar o processo, cada coisa que é feita de um jeito e inclusive o levantamento desse processo vai te dar muito trabalho. Número 3, quebre as fases de automação e sempre comece pelo fim. Isso parece uma dica meio estranha, né? Você começar a automatizar pelo fim, mas existe aí uma vantagem muito grande. Começando por você quebrar isso em várias etapas. É importante você separar atividades, áreas que estão envolvidas e criar fases pequenas de automação para que você também, como esse processo não está bem estruturado, bem definido, cada vez que você fizer uma automação, isso vai ter um impacto, vai refletir nesse processo. E se você tentar fazer tudo de uma vez, a hora que você colocar ele em produção, você vai perceber que às vezes ele não está refletindo mais a realidade. Então, se você quebrar ele em pequenas etapas e fizer pequenas entregas sempre, você vai fazendo esse processo se adaptar com um impacto mínimo em ajustes, né? Até porque você vai fazer uma etapa, talvez ela tenha alguns ajustes, mas é uma etapa pequena, é fácil de você fazer esses ajustes. Aí quando você entregar a segunda etapa, essa daqui já está mais afinada, você já sabe, e a equipe também já sabe como isso vai funcionar, e a próxima etapa ela já entra um pouco mais adaptada a esse processo, com menos impacto. Então só de você quebrar em pequenas fases já vai te ajudar muito. A questão de você começar pelo fim tem a vantagem de que a entrada, normalmente, ela vai ser muito mais caótica do que a saída. É muito provável que você tenha uma entrada, como a gente mencionou na outra dica, que venha por várias fontes, de várias formas diferentes, totalmente sem padrão, sem campos específicos nessa entrada, mas ao longo de todo o processo ela foi passando por sistemas, por planilhas, por controles e por pessoas que acabaram dando alguma estruturada. Então, começar pelo fim, a primeira vantagem é que você já tenha uma informação um pouco mais fácil de você estruturar. E mesmo que ela ainda esteja desestruturada na última etapa, você ainda passou por fases internas que você pode pedir para alguém estruturar para você. Então, você está eliminando uma etapa que seria de trabalho humano, adicionando uma que seria a estruturação dessa informação. Isso vai facilitar esse passo de ocorrer e devagarzinho você vai descendo essa cadeia e vai estruturando cada pedaço, passando então essa parte até chegar na entrada, aonde todo o benefício já foi justificado. Então, a equipe já sentiu a vantagem de automatizar esse processo e tudo mais, já existe bastante coisa automatizada, eles já estão vendo que isso está trazendo vantagens, então é muito mais fácil, de repente, você negociar uma entrada estruturada dentro desse processo. Número 4, não automatize a bagunça. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, existe uma tendência muito grande da gente ouvir tudo que essas equipes passaram e com todas essas possibilidades, normalmente até você vai ter que entrevistar mais de uma pessoa que vai ter uma visão totalmente diferente de como realizar essa atividade. Muito tentador você tentar fazer exatamente aquilo que foi te passado, mas como esse processo não foi estruturado, ele não foi planejado, é importante na hora que você estiver automatizando, pensar no menor produto viável, você pensar no que realmente tem que ser entregue
antes de sair automatizando, porque senão você vai, na verdade, automatizar a bagunça. Você vai criar um processo instável que vai fazer coisas que não eram necessárias e que vai te dar trabalho e dor de cabeça lá na frente, desnecessariamente. Bom, pessoal, espero que essas dicas ajudem vocês a automatizar os processos da sua empresa ou então dos seus clientes. E vale a pena lembrar que essas dicas, elas são regras gerais, que elas não estão escritas na pedra e que não devem tentar ser aplicadas em qualquer processo, né? Mesmo que sejam desestruturados. São ideias que vão te levar para um caminho para você analisar o todo e conseguir chegar aí na melhor automação possível, ok? Obrigado por chegar até aqui e até mais.